E aí, turma? Tudo bacana? Então, meus amigos, agora nós vamos para a aula 5. Eu sou a professora Thaís Helena e gostaria de pedir para você para olhar com toda atenção essa aula que é maravilhosa, que hoje nós vamos para a segunda parte do périplo africano. Sem muitas delongas, vamos ao que nos interessa. Estamos na dinastia de Avis. Dom João I morreu. Sobe ao poder Dom Duarte, que também ficou pouquíssimo, 5 anos. Precisa decorar o nome do Dom Duarte? Não. Aí sobe ao poder o filho dele, com apenas 6 anos de idade, Dom Afonso V, que vai ser chamado de O Africano. Por que será? 43 anos no poder, ainda quando ele era pequeno, de 6 aos 16 anos, a mãe dele governa e vai dar problema, enfim. Isso não nos interessa. O que interessa são as viagens que aconteceram nesse período. Vamos a elas? Dom João II vai arrendar a Costa da Guiné, Costa da Mina, como será chamada, para um comerciante chamado Fernão Gomes. Essa área, como você pode ver no mapa, ela representa o que nós chamamos de sudaneses, tá? Por que sudaneses? Porque eles estão ao sul do Saara. Sul do Saara, em árabe, Bilad as-Sudão. Sul do Saara, terra de negros. E aí veio o nome sudaneses. Quem está nessa turma de sudaneses? Bom, Império de Mali, que a gente já viu uma parte do Império de Mali, e alguns reinos, cidades e estados independentes por onde passaremos hoje. Uma das coisas que atraiu os portugueses desde antes deles começarem as grandes navegações foi saber que era a terra do ouro, que tinha muitas riquezas nesse continente. Quando o comerciante português chega à Costa da Guiné, ainda no século XV, tudo que falaremos hoje é século XV, ele vai encontrar o reino de Assante. O reino de Assante tem minas de ouro. Então, o que eles venderem será pago com ouro. Grafia. Assante, desse jeito. Achante, ou Ashanti. Segundo os historiadores, o reino de Achante surgiu com o fim do Império de Gana, quando houve a formação do Império de Mali. Alguns grupos migraram para aquela região mais ao sul e formaram estas cidades-estados. São agrupamentos clânicos, ou seja, que se formam em torno de um clã, e aí estes clãs vão formar uma confederação. Militaristas vão controlar as minas de ouro praticamente até o seu esgotamento. Naquela região, bem próximo das cidades-estados Ashanti, Portugal vai construir uma feitoria. Claro, entrou em negociação, tal, posso fazer uma lojinha, tal. Vai fazer uma feitoria no litoral, longe, ao mesmo tempo perto das cidades-estados, perto para negociar, longe para não invadir o domínio destes reinos, dessas cidades-estados. Nessa feitoria, vai ser chamada de São Jorge da Mina. Vejam, é um castelo imenso. Eles vão armazenar mercadorias que trouxerem de Portugal para troca, principalmente armas e cavalos, tá? E vão receber em ouro e escravos, tá? Lembrando que você já tem um fluxo de escravos para as Ilhas Atlânticas. Vamos ver se você se lembra de aula passada? Açores, Madeira e Cabo Verde, onde Portugal começou a desenvolver a sua produção açucareira, e são as primeiras regiões colonizadas da África. Na região ao lado do Império Ashanti, temos o reino de Oiô. Oiô, que tem como principal cidade Ifé, considerada uma cidade sagrada para os moradores de Oiô. Ifé, onde nasceram os deuses
tá? Então essa significação será transplantada para o Brasil através das pessoas que vieram para cá escravizadas, destas pessoas que falam o Iorubá, tá? Reino importante, também militarista, seu rei era chamado de Obá. Vou buscar isso na sua memória lá quando a gente chegar no século XIX, quando eu te falar de Dom Obá, um soldado brasileiro que luta na Guerra do Paraguai, que era descendente de uma dinastia africana. Outra região que Portugal vai se relacionar muito comercialmente será o Império de Benim. Benim foi império durante do século XII até o século XIX. Não é o país Benim de hoje, tá? Atenção! Falaremos disso mais à frente. Então vamos lá. Império de Benim. Olha a bandeira de Benim. Tô perguntando para você, são militaristas? Pensa bem, tá? Então, é um reino que sim, é escravista, vai vender escravos para Portugal, como vende para outras regiões, vai comprar cavalos, vai comprar tecidos, vai comprar armamentos, tá? Esse relacionamento vai se manter por muitos anos. E o eixo de tudo isso será a feitoria de São Jorge da Mina. Falar um pouquinho de escravidão. Escravidão, uma das coisas mais horrorosas da história da humanidade, seja ela qual for, seja ela qual for. Aquela escravidão da Idade Antiga de Grécia e Roma, Egito, um ser humano ser dono de outro ser humano, não dá, né, gente? Não dá. De reinos africanos para reinos africanos, horroroso também. De reinos africanos, impérios africanos para europeus, também horroroso. Qualquer comércio de ser humano. Hoje no Brasil, brasileiros escravizam outros brasileiros em regiões de desmatamento, em regiões de carvoaria. Você está entendendo? Que em toda a sociedade tem gente boa e tem gente ruim, tá? O Império de Benim corresponde hoje ao país Nigéria. Tinha uma cultura artística avançada, trabalhavam muito com marfim, muito com bronze. Vejam, obras de artes maravilhosas. Comercializavam marfim, azeite de dendê, pimenta, era o forte, junto com escravo. Bom, em meados do século XV, mais precisamente 1470, eles chegaram em São Tomé e Príncipe, conjunto de ilhas, na verdade 2 ilhas, onde não tinha moradores, um lugar interessante para começar também uma colonização na estrutura de capitanias hereditárias, distribuição de sesmarias e produção açucareira, com mão de obra escrava. Vejam que Portugal vai pegando experiência nesse tipo de administração que vai depois ser transplantada para o Brasil. A feitoria de São Tomé e Príncipe, ela também é uma parada para as embarcações que estão fazendo o périplo africano e depois, quando chegarem às Índias, vai ser uma parada obrigatória, quase obrigatória, junto com Cabo Verde, tá? E Açores. Em 1483, Diogo Cão chega ao Congo, ao reino, ao Império de Congo, mais de 2 milhões de habitantes, um conhecimento profundo de metalurgia, um negócio de doido. O Manicongo era o título dado para o rei. O rei tinha 12 conselheiros, dentre eles 4 mulheres. Veremos o papel da mulher bem mais intenso do que na Europa, por exemplo, nesse período de transição da Idade Média para a Idade Moderna e depois já na Idade Moderna. O Congo é um reino escravista, militarista. E os portugueses vão chegar no Reino do Congo e vão fazer a mesma coisa. Posso montar uma lojinha e surge uma nova feitoria, a feitoria em Luanda, São Miguel de Luanda. Mizinga Mibemba, o Manicongo, vai se interessar por uma mão de obra especializada que Portugal, porventura, possa lhe enviar.
especialistas em pedraria, carpinteiros, e Portugal vai mandar sim, especialistas em pedraria, carpinteiros e padres, para começar a cristianização do reino do Congo. Alguns nobres da corte do Congo vão para Portugal, vão aprender o português, vão estudar em Portugal, e você começa aí a ter um grupo palaciano, que vai ser chamado de ladinos, os congoleses que foram para Portugal, que vão articular essa dominação de Portugal sobre Congo. Depois falaremos disso. Por enquanto, é um local que já tem uma feitoria portuguesa, São Miguel de Luanda, vai comercializar escravos. Bom, Bartolomeu Dias vai fazer a próxima viagem, 1488, vai descendo a costa da África, pelos pontos já conhecidos, faz suas paradas, e a incumbência que ele recebeu é de tentar descobrir, chegar ao lendário reino de Preste João, que seria um reino católico no interior da África, não é? Muitas lendas se falavam sobre Preste João, que ali tinha sido descoberta a fonte da juventude, tal. Aí lá vai ele. Aí o Bartolomeu Dias tinha levado algumas pessoas que foram desembarcadas ali na região da Namíbia para penetrarem no interior do território, e ele seguiu viagem. Só que a partir de agora é uma região que ele vai navegar que não tem mapeamento, que não tem ainda carta náutica, tá? E vai ficar 13 dias em alto mar, tempestade, ondas gigantes, pegou os ventos da Antártida, coisa de doido. Onde que ele chega? Cabo das Tormentas, o que seria a região da África do Sul hoje. Quando ele chega em Portugal, o rei vai falar, pô, Cabo das Tormentas para entrar para a história? Não, né? Vamos chamar de Cabo da Boa Esperança. Fez a segunda parte do périplo africano, fomos a alguns reinos, impérios, cidades e estados, como Ashanti, Oiô, Império de Benin. Chegamos às ilhas desertas de São Tomé e Príncipe, onde Portugal vai fazer também feitoria. Ele já fez uma feitoria aqui, no reino de Ashanti, São Jorge da Mina, famosíssima, importantíssima. Depois, descendo, ele vai chegar ao Cabo da Boa Esperança. E antes disso, o imenso Império do Congo passa a ter contatos comerciais diretos com Portugal, além de receber os primeiros padres. É o início dessa cristianização no território africano. Bom, meus amigos, por hoje é só. Agora, poxa, aula que vem, Vasco da Gama, Duarte Pacheco, Cabral. Quem chegou primeiro no Brasil? Quem chegou primeiro no Brasil? Saberemos na próxima aula. Um beijo grande. Fica com Deus. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Depois adiante falaremos, só vou te dar um spoilerzinho, né? Tivemos uma rainha do reino de Ashanti que enfrentou os ingleses para evitar a colonização. Tivemos uma rainha no Congo, uma guerreira que vai enfrentar as tropas holandesas e depois as tropas portuguesas que tentam a dominação. Teremos um exército de mulheres no reino de Daomé. Aguardem. Muita mulher forte e importante dentro da história da África, ainda vamos estudar.